CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br. Com o Rodrigo de Barros, estamos ao vivo aqui. Vocês podem nos ver no YouTube e no Facebook Rádio com Imagens e ver o novo penteado de Rodrigo de Barros. Criatividade até mesmo na hora de fazer ali o desenho e tudo mais. Que é isso, hein? Méritos pro Japa, que Olha corta meu só. cabelo. É isso aí, Japa, se estiver ouvindo, obrigado. Olha, que é isso. E aí, Rodrigo, tá animado? Como é que tá? Animado! Bom dia a todos, bom dia a todas. Animada com essa chuvinha que vem pra florir, como diria o Mirsater, é preciso a chuva para florir. Tô animado. E vocês? Tô tudo tranquilo também. Eu cheguei, não tava chovendo. Na hora que eu entrei na rádio, tava chovendo. Espero que na hora de ir embora, né? Quando nós pegar o busão, Marquinhos, não chova. Daí a gente chega em casa e pode chover de novo. É Tá tranquilo. tranquilo. Né? Hoje vamos falar de DNA, da criatividade, da O inovação. DNA da inovação, exatamente. Não em uma visão biológica, óbvio, mas metafórica, né? Então, assim, pessoal, DNA da inovação é o tema de hoje. Da onde vem isso? Isso daí é fruto das pesquisas de um dos grandes nomes da inovação e da criatividade que esse mundo já teve, chamado Clayton Christensen, um professor da Harvard Business School. Então, olha que interessante. Em 2009, ele e alguns colegas de Harvard, eles fizeram uma baita de uma pesquisa para entender o que as pessoas que mais criavam e inovavam dentro das organizações, o que essas pessoas tinham em comum. Logo, eles foram analisar justamente aquelas competências criativas das pessoas, né? A gente nunca pode esquecer que a base da inovação é a criatividade, né? E aí eles fizeram um grande mapeamento, diagnósticos, pesquisas aplicadas, entrevistas com lideranças empresariais, organizacionais, tanto em microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Eles tiveram esses 4 recortes, né? E novamente, eles estavam buscando entender o que as pessoas que mais criavam e inovavam tinham em comum dentro dessas organizações. E eles descobriram que, independente da pessoa ser dona do negócio ou ser um liderado dentro de algum negócio, essas pessoas compartilham 5 principais competências, 5 principais características. Você ousaria adivinhar quais são, Emanuel? Vixe, não, porque eu não quero passar vergonha. Fala aí. Mas eu complemento, eu converso sobre elas na hora que você fala. Gostei, né? muito bem. Vamos ver se eu tenho. Vamos ver. Vamos avaliar. Inclusive Vamos você aí, ouvinte da CBN, que está colado com sua orelha no rádio aí, vamos lá, avalia se você tem essas competências, né? Então são 5. Primeira, pensamento associativo. As pessoas que mais criam e inovam, elas têm uma capacidade de fazer conexões com coisas, objetos, situações que aparentemente não têm muita conexão. Por exemplo, Clayton Christensen falava muito sobre a Melita. E eu não estou fazendo merchandising aqui, eu estou falando da dona Melita que inventou o filtro de café. Né? A dona Melita, lá em Leipzig, na Alemanha, né? Então ela observou ali o seu netinho tomando um café grosso, cheio de borra, feito em um filtro de ferro, e ao mesmo tempo ele estava desenhando em um papel amanteigado, em algum tipo de papel, e ela pensou, será que papel colocado num filtro de ferro deixaria o café com menos borra? Olha o pensamento associativo. Isso parece óbvio hoje, né? Mas não era na época, né? E dali surgiram vários experimentos que fizeram com que ela criasse o filtro de café, filtro de papel de café, né? Então isso é pensamento associativo e ele é muito estimulado por uma simples pergunta. E se? E se a gente combinasse isso com aquilo? E se a gente ousasse misturar isso com aquilo, né? Isso ajuda a ter criatividade. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica de quem mais cria e inova é a capacidade de trabalhar em rede, de desenvolver uma rede de contato, porque em rede você tem acesso à diversidade, pluralidade de pensamentos, gostos, opiniões, conhecimento. E esse conhecimento, essa cooperação em rede, estimula a criatividade e a inovação. Outra característica extremamente importante de quem cria e inova é o questionamento, a capacidade de fazer perguntas, né? Em criatividade e inovação, a gente fala muito que o que gera a criatividade e a inovação não são as respostas, são as perguntas, né? Então, pessoas que perguntam, que são curiosas, que querem saber o porquê das coisas, né? Essas pessoas têm mais criatividade que outras. A quarta característica é experimentar.
Pessoas que criam e inovam, elas experimentam mais. E isso se resume com uma pergunta clássica, que até eu já devo ter feito ela aqui em algum momento, que é aquela perguntinha: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se você tiver alguma dificuldade em resgatar esse momento, isso pode indicar que a sua vida está numa rotina não muito criativa, porque você está operando, né, como muitos de nós, né, na labuta diária aí, tentando sobreviver. Mas pessoas que experimentam mais coisas, elas tendem a ser mais criativas. Mas isso pode se aplicar em coisas simples, tá? Experimentar estilos de música que você não ouve. Experimentar frequentar lugares que você nunca frequentou. Experimentar conversar com pessoas que tem pensamentos divergentes do seu, de maneira respeitosa, coisa que é muito difícil. Para quem está no carro agora, né? Não fazer o mesmo caminho, não fazer um caminho diferente para você chegar no mesmo lugar. Então você pode mudar e você vai ver coisas que você não sabe, que você pode encontrar por aquilo ali e ter uma outra experiência. Perfeito, que leva à última característica de quem mais cria e inova, a última dessas 5, óbvio, né? Esse assunto não se limita nessas 5, que é a observação. Então, pessoas que criam e inovam, elas têm o olhar aguçado para observar. E aí, meus queridos ouvintes, eu deixo uma dica bem prática para vocês. Hoje, amanhã, quando você estiver passeando pela 15 de novembro aqui em Ponta Grossa, por exemplo, andando, não de carro, andando, né? Experimente olhar um pouquinho mais para o alto e observem características nos prédios da 15 de novembro que você nunca viu. Datas, ornamentações, arquitetura, né? Coisas que você, mesmo morando aqui há 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, você nunca viu. O simples exercício de você erguer um pouquinho o seu pescoço para olhar um pouquinho mais para o alto vai te trazer elementos que você nunca viu. E uma outra coisa também, para você que vai em show, em eventos, em festas, o que quer que seja, observe pelo seu olho e não pela lente da sua câmera. Isso que eu ia mencionar. Uma coisa que diminuiu muito a observação é o celular. Porque mesmo que você está se deslocando pela cidade, você agora está no Uber, está no carro, está no ônibus, está enfim. Você está, às vezes, até andando, como você mencionou. Isso. Você está ali no celular. Então, você não está olhando para o lado. Ontem eu fui fazer uma corrida matinal no Parque Ambiental. Terminei a corrida, fiz uma caminhada para desacelerar. Eu fiquei observando, tinha muitas pessoas já fazendo exercício ali de manhã. E todas as pessoas que eu observei, elas estavam andando, que bom, fazendo exercício, mas elas estavam andando, olhando para o seu celular o tempo todo, né? Nem observava a paisagem ao redor, não via nada a não ser a sua tela. Então, assim, mesmo que você tire o seu corpo do lugar, será que ficar no celular o tempo todo não está mantendo a sua mente no mesmo lugar? A gente não tem que tirar somente o corpo do lugar, mas tirar a mente do lugar. E a mente anda muito aprisionada no celular. Até rimou. Desses 5 aí, eu com certeza tô. E os outros acho que não dá uma estimulada, mas fazer pergunta acho que é o principal. Aí, adoro fazer pergunta, porque a gente conhece as pessoas e conhece as saídas, as estruturas através do diálogo e das perguntas. Você ter a curiosidade de saber por que aquilo funciona daquele jeito, né? Então, no final de semana eu estive viajando, estava em Foz do Iguaçu. E eu lembrei dessa tua frase, até falei para minha esposa, para Karen, quando que a gente fez uma coisa pela primeira vez, pela última vez. E ela fez basicamente em todo a nossa viagem, porque ela nunca tinha ido para Foz. Mas eu mesmo lá fiz, até mesmo passeios que eu havia feito de uma forma diferente e que foi de um jeito, por exemplo, em vez de chegar lá nas cataratas e descer no ponto, e descer, e daí ir lá na Garganta do Diabo e ver as cataratas, foi totalmente diferente. A gente foi primeiro lá pro final, e daí desceu, e depois fez a trilha ao contrário. E a gente foi vendo pessoas descendo, e as pessoas conversando com a gente, onde que chega e tal, porque elas ainda não tinham ido. Tira foto pra gente, não sei o quê. Então foi uma perspectiva diferente, por exemplo. Isso é muito legal. Nessa linha, né, pra quem não conhece, ou melhor, pra quem já foi no nosso querido Parque de Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, né? Não sei se os ouvintes sabem, ou se o Manuel sabe, mas eu fui estagiário no Parque de Vila Velha há algumas décadas atrás, né, já. Exatamente Rodrigo é formado em turismo. 2 décadas atrás. Eu sou formado em turismo, exatamente, pela nossa querida UEPG, né? E eu acabei guiando
liderando alguns grupos lá na trilha dos Arenitos, uma época, né? Enfim, só quero deixar a seguinte dica para você. Para você que já foi em Vila Velha, meu convite é para você voltar na trilha dos Arenitos e você erguer seu pescoço um pouquinho pro alto e observar a ninhada de gatinhos e gatinhas que existem em cima dos Arenitos. Como assim, Rodrigo? Você tá louco? Não tô? Vá lá fim de semana e me diga. Olhe para cima, observe, aguça a sua imaginação e você verá ninhadas de gatinhos e gatinhas espalhados pelos Arenitos. É isso. É isso. Eis o mistério de Vila Velha. É, e tem mais coisa lá. Dá pra você ver um leão lá também. Sim, mas os gatinhos é tipo easter egg. Assim, poucos conseguem ver. Isso aí. Muito bacana. Isso aguça muita criatividade mesmo. Rodrigo, obrigado aí. Valeu. Que a gente consiga estimular cada vez mais o DNA da inovação. Viva a Revolução Criativa.